Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 livros incríveis que você pode ler em um dia, na verdade você pode ler até em poucas horas, e que vão transformar totalmente a sua perspectiva sobre vida com Deus, sobre esperança e sobre o ego e o orgulho humano. Fala meus amigos, eu sou o Bruno, esse aqui é o meu canal, um lugar onde eu falo sobre livros, sobre vida cristã, e se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos lá, eu quero mostrar os livros para vocês. São livros que têm menos de 50 páginas, mas são livros incríveis. Nessa lista aqui tem Timothy Keller, Henry Nouwen e John Piper. Então só gente grande aí da teologia, tá bom? Gente importante que você com certeza ou já ouviu falar ou vai ouvir falar, porque são pessoas muito relevantes para o nosso tempo. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é este aqui, chamado Espaço para Deus, do Henry Nouwen. Galera, esse livro aqui eu até mostrei em outro vídeo já ele pra galera de forma mais detalhada, mas ele é um livro que te ajuda a enxergar o tempo com Deus de outra maneira. Então ele vai basicamente nos mostrar como que a gente consegue criar um espaço para Deus no meio da nossa rotina conturbada, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus e não só falar com Deus, sabe, aquela oração rápida, mas criar um hábito, uma rotina na nossa vida onde a gente consiga incluir esse tempo com Deus. E ele vai mostrar um caminho para a gente fazer isso. Então o que o Henry Nouwen vai fazer nesse livro aqui? Ele vai começar a mostrar para a gente, fazer a gente meditar um pouquinho no capítulo 6 de Mateus, quando fala, né, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vai dizer que a gente gasta muito tempo ocupado com essas coisas que Deus promete acrescentar à nossa vida, e essa ocupação nos tira o tempo com Deus e faz a gente ficar preocupados, ansiosos e por muitas vezes aflitos e insatisfeitos. E essa insatisfação gera em nós o enfado, um cansaço que esfria o nosso relacionamento com Deus. E ele vai falar pra gente também um pouco sobre a disciplina espiritual da solitude, que é basicamente você ficar calado, em silêncio, buscando meditar, pensar sobre Deus. E ele vai mostrar que é um caminho difícil no início, a nossa mente ela divaga muito, ela trabalha muito, ela fica buscando coisas para se ocupar, mas esse exercício leva um tempo, mas a gente consegue entrar num lugar de meditação realmente profunda em Deus. E esse lugar acalma a nossa ansiedade e faz com que a gente consiga meditar e ouvir o Espírito Santo falando conosco de uma forma mais eficaz, efetiva, né? É uma disciplina espiritual a solitude, que é você ficar sozinho, em silêncio, pensando e orando no teu espírito com Deus. Ele vai falar que essa é uma disciplina muito importante para a gente conseguir acalmar essas ansiedades da nossa vida. Então, o primeiro livro é esse aqui, Espaço para Deus, do Henry Nouwen. O segundo livro é este daqui, chamado Nossa Esperança, do John Piper. O aparecimento de Jesus Cristo, a redenção dos nossos corpos. Este aqui é um livro que vai falar basicamente sobre qual é a nossa verdadeira esperança como cristãos. A gente tem a dificuldade de colocar a nossa expectativa e esperança na era vindoura. A gente sempre busca resultados nessa vida, nessa era. E o Piper ele vai argumentar que a nossa verdadeira esperança, a nossa viva esperança, ela está na era vindoura, no retorno de Jesus e nos nossos corpos glorificados, que é quando a gente não vai mais ser inclinado ao pecado, a gente não vai mais ter pecado, né? Os nossos corpos glorificados, quando Jesus nos der corpos glorificados a partir da sua vinda, é um momento glorioso, é um momento onde a doença não vai mais existir, a tristeza não vai mais existir, e toda a nossa esperança tem que estar pautada nisso. Quando a gente pensa sobre o retorno de Jesus, será que a gente anseia o retorno de Jesus? Ou será que a gente foi ensinado a ter medo do retorno de Jesus? Porque quando ele voltar, a gente vai ser pego de surpresa, se a gente tiver pecado naquele dia, a gente vai ficar. Então, o retorno de Jesus tem que gerar expectativa, a gente tem que orar por isso, ansiar por isso, porque nisso está a nossa esperança. No retorno do nosso Senhor, na glorificação dos nossos corpos, quando toda doença não vai mais existir, quando toda tristeza não vai mais existir. Alguns anos atrás, eu e a minha família, né, minha esposa, a gente passou por um momento muito delicado de saúde, a gente teve um problema muito sério mesmo, e eu lembro que no meio dessa dor, desse vale, dessa tristeza, o Espírito Santo trouxe uma esperança tão grande de que a gente encarou esses dias de tristeza e de luta para além, sabe? O Espírito Santo conseguiu fazer a gente se dobrar diante dessas dificuldades e perceber e colocar nossa esperança para além. Então, mesmo que a gente tivesse que viver o resto das nossas vidas lidando com as doenças e com as dificuldades, a gente
estava experimentando de uma alegria que excede o entendimento, como a escritura diz, né, que excede todo o entendimento, essa alegria, essa paz no espírito, que era a paz da esperança da era vindoura, de que no dia do Senhor aquela doença não iria mais existir, por mais que a gente tivesse que lidar com ela o resto da nossa vida. Então é esse tipo de esperança que a gente tem que ter, e é isso que o Piper tenta mostrar para nós nesse livro aqui, tá bom? Nossa Esperança, do incrível John Piper. O último livro é simplesmente Ego Transformado, do Timothy Keller. A humildade que brota do evangelho e traz verdadeira alegria. Um livro também de pouquíssimas páginas, tem 49 páginas. E é um livro clássico, né? Muita gente já leu, praticamente um best-seller, esse livro aqui do Timothy Keller. E ele é muito importante para o nosso tempo. A gente vive uma era de muito ego, né? As pessoas pensando em si mesmos. A cada esquina a gente vê alguém falando que você deve se amar, que você deve se aceitar, que você deve se colocar em primeiro lugar. E o Tim Keller, ele vai argumentar que essa é a condição do ego humano. Esse ego que ele é inflado por natureza, ele é cheio de si por natureza. Ele vai mostrar pra gente sobre essa condição do nosso ego e como que o evangelho transforma esse nosso ego a partir de uma nova visão do eu, a partir da visão que a escritura ensina a gente a ter do nosso próprio eu. Na página 34 ele vai dizer assim: a essência resultante da humildade que vem do evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Então, para o Tim Keller, uma verdadeira humildade que nasce de um ego que foi transformado pelo evangelho não é alguém que pensa menos de si, não é sobre pensar menos de si. Ah, eu me coloco lá embaixo e penso menos de mim em relação ao outro. Não, é pensar menos em si mesmo. Então você está morto para você mesmo. E ele vai mostrar que a gente tem esse ego vivo por natureza. A próprio advento da internet, né, essa questão da internet, da gente ter tanta coisa acontecendo à nossa volta, promove em nós o quê? A comparação. Toda hora nós estamos nos comparando com o vizinho, com a pessoa que comprou tal coisa, com o filho da fulana, com o filho da ciclana, com o desempenho dele, com o desempenho dela, e a gente quer sempre tá igual às outras pessoas, a gente tá sempre se medindo pela régua do outro. E isso é uma evidência que o nosso ego, ele tá ferido, ele tá querendo sair, ele tá querendo se manifestar, entende? Então, essa era é uma era onde o ego, ele é muito vivo. E isso é muito interessante, porque o Tim Keller, ele faleceu já, mas ele foi pastor em Nova York, né, em Manhattan, no lugar mais badalado da Terra, onde as pessoas vivem para si naquele lugar, e é muito oportuno, e o insight que ele tem a partir da vivência dele em Nova York é muito claro, assim, é aplicável para a gente também em todo o mundo, né? Então, o terceiro livro que eu quero mostrar para vocês, que você precisa ler e consegue ler em 1 hora, no máximo 1 hora, 1 hora e meia, você consegue ler esse livro aqui, é Ego Transformado, do Timothy Keller. Galera, todos esses livros aqui, tá? Ó, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, as opções para você comprar esses livros. São livros pequenininhos, incríveis, que você consegue ler rapidinho, em um dia, se você ler devagar, mas você consegue ler em poucas horas. Então são livros incríveis. John Piper, Timothy Keller, Henry Nouwen, que é o cara da espiritualidade, um cara muito importante, tem vários livros publicados também. Então livros de gente grande, tá bom? Que com certeza vai te fazer crescer na fé, vai ser bom, vai te levar assim a refletir e amadurecer na tua vida com Deus. Então os links desses livros vão estar aqui embaixo na descrição, tá bom? E se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o like nesse vídeo aqui para me ajudar e compartilha esse vídeo com um amigo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal também se você quer acompanhar os próximos vídeos. Deus te abençoe e até mais.